Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia ao Alcance de Todos. E no nosso vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês, mais do que nada menos, 90 anos, comemoração pelo seu aniversário. Celebração. Um coração preparado, lindo de ver. Bom, então, aguarde aí e você vai agora ver 90 anos de um ministério lindo. Prepararam algo especial. Jim Swaggart, tá bom? Então, só para reforçar, no vídeo passado nós mostramos que Jim Swaggart não morreu de câncer do sangue. Bom, então você volta lá e vê. E nós estamos aqui dando todas as informações sobre a vida dele. E realmente esse vídeo aqui é um dos vídeos que você vai ver ele antes dele ter o infarto e estar hospitalizado. Vamos para a comemoração de 90 anos de Jim Swaggart. Bom, Deus abençoe. Por mais de 7 décadas, o compromisso inabalável de pregar o Evangelho, ministério de música ungido e um profundo impacto na vida de milhões, tem sido um testemunho da chamada e orientação de Deus. Hoje nos reunimos em gratidão, honrar uma vida dedicada a espalhar o Evangelho. Acompanhe-nos agora para agradecer e celebrar este evento especial. Evangelista, meu pai Jimmy Swaggart. Vire e cumprimente alguém, e dê-lhes as boas-vindas ao culto desta manhã, e aqueles que nos acompanham. By Sun Live Broadcasting Network, television, radio, internet, streaming on Facebook and YouTube, we welcome you to this Sunday morning birthday celebration. Sabem, é incrível como a tecnologia permite, este serviço de manhã está literalmente indo ao redor do mundo. Is literally going around the world. Queremos apenas te dar as boas-vindas esta manhã. Temos um ótimo programa preparado. E estamos honrados por você ter tirado um tempo fora de sua agenda lotada. Aqueles que vieram de carro, temos convidados da Noruega, da Suécia e em todo os Estados Unidos, e tenho certeza que em outros países. Estamos muito felizes por você estar aqui. Temos muitos convidados especiais. E muitos deles farão comentários, pessoalmente ou por vídeo esta manhã. Mas há alguns que quero recomendar e reconhecer rapidamente. Estamos muito felizes. Conheci este irmão pela primeira vez ontem à noite. Agora Gable o conhece há algum tempo. Mas você sabe, sou um fã de esportes. Não vou negar isso. Vamos, Tigers. Esses são os LSU Tigers, não os Detroit Tigers. Então, estamos muito felizes por ter um dos maiores jogadores da história do beisebol, dos New York Mets, Darryl Strawberry. Darryl, você se levantaria? Eu disse a ele ontem à noite que o trazeríamos de volta numa noite de domingo, para que ele compartilhe seu testemunho de como o Senhor quebrou as cadeias do pecado e transformou sua vida. E agora ele não é apenas um ex-jogador de beisebol, mas ele é um pregador do Evangelho. Também queremos reconhecer. Temos muitos nossos ex-alunos da Faculdade de Bíblia. Se você é um ex-aluno da JSBC, você se levantaria para a plateia? Você se levantaria. Temos Alunos da faculdade. Logo antes do culto, isso chegou. Isso é do Congresso dos Estados Unidos.
Representatives E é is uma condecoração congressiona, apresentado em honra ao pastor Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart. em reconhecimento ao seu 90º aniversário, em nome da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e em homenagem ao seu 90º aniversário, parabenizo o pastor Jimmy Swaggart pela sua dedicação ao ministério ao longo da vida e sua profunda influência na transmissão de fé. Broadcasting. Cleo Fields, representante do 6º Distrito do Estado da Louisiana. Este é o nosso congressista. Então agradecemos ao congressista Cleo Fields por isso. Sabia que uma das grandes coisas que este fim de semana fez traz muitos antigos amigos de volta para casa. Old friends back home. And I looked her turned around a moment ago and I Olhei para todos eles, queria dizer rostos novos, new faces. mas eles não são novos. We are so honored Honra to ter have tantos so many ex-cantores conosco. singers and musicians. Danny Bishop is in the audience. Danny, would you stand, Danny? Played guitar for years. Lee, onde você está? Where are you, Lee? Lee Haynes tocou teclado por anos para nós. For years. Ele tinha mais cabelo naquela época. Bem, não, ele não tinha mais cabelo, tinha cabelo. Estamos no piano. Piano. Sean Durham esteve conosco por muitos anos. Many years. Charlie Blake, Greatest um dos maiores organistas do mundo. Charlie Blake. Wendy Watson Miller, fique em pé, Wendy. Stan, Wendy, come Vamos, on, Stan. Mary Lynn Weaver. Stan, Mary Lynn. E ali mesmo, Thomas Sloan. Quem foi nosso diretor de música por tantos anos? Many years. Sheila Sloan. Sloan. Vou te contar algo engraçado. Before Thomas asked Sheila to marry, Mary Sheila fazia parte da equipe da Cruzada apenas como cantora, and Thomas made the mistake of dizendo ao pai que iria pedir a Sheila Sheila. casar-se com ele. E então, naquela noite no culto, In the service, enquanto Thomas subia para cantar, ele disse: Thomas, você vai se casar. married. E Thomas, pensando rápido, A quick thinker, virou-se para Sheila na plataforma e ajoelhou-se. one knee. Mary Ann Puluzon McCann, onde está? Mary Ann, você se levanta? E esses cantores, esses músicos, Played in our crusade. não é apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo e... Ah, sim, não esqueci da Tana. Peço desculpas, Tana, sempre te conheci. Sim. E um de nossos cantores mais populares, Singers. sem dúvida. Doubt. Interview. O irmão Billy Graham havia transmitido na TV. O moderador perguntou como se sente Does it feel like? ser o maior vencedor de almas que já viveu. E ele disse: eu não sei. Você precisa perguntar ao Jimmy Swaggart. Verdade, verdade. Nossa. Mateus citou este versículo, que é o que Deus colocou em meu coração para hoje. Provérbios 11:30. O fruto do justo é uma árvore de vida, Is a tree of life. e aquele que ganha almas é sábio. Is wise. Como você pode ver nas notas de comentário ali, Commentary notes there. quem fala de Cristo é, Others about Christ. Is efetivamente, apresentando-lhes a árvore da vida. tree of life.
Apenas o céu sabe quantas almas Many souls foi impactado pela causa de Cristo por causa do meu pai. because of my dad. Quantas pessoas pastoreiam igrejas hoje? Pastoring churches Foram salvos por causa de seu ministério. because of his ministry Quantas vidas foram restauradas have been restored por causa de seu ministério? Quantos alcoólatras já não são mais alcoólatras? are no longer an alcoholic, Quantos viciados em drogas já não são mais? are no longer drug addicts, Quantos odiadores de Deus God haters, agora são amantes de Deus lovers por causa do ministério do meu pai? of the ministry of my dad. Este versículo, Provérbios 11:30, epitomiza o chamado de Deus e seu ministério. The call of God and his ministry Sempre foi sobre uma coisa: about one thing, ganhar almas para o reino. souls to the kingdom. Essa sempre foi a sua motivação. His drive, Sempre foi a paixão dele. his passion, Verdade. Sempre foi esse o chamado. all. Desde que aceitou o Senhor aos 8 anos. An 8-year-old standing Parado nas ruas em frente a um cinema em Fairdale, Louisiana, o Senhor falou com ele e disse: "Não entre aí. Eu te escolhi e te destinei para o meu trabalho." and set you apart for my work. Graças a Deus, aos 8 anos ele aceitou o chamado de Deus, To the call of God. iniciando nas ruas de Fairdale pregando, Preaching nas costas de caminhões planos aos sábados à tarde. Saturday afternoons to Quem o ouvisse. that would listen to him, E depois auditórios de igrejas, auditoriums, arenas, estádios ao ar livre e, finalmente, pregando ao mundo pela televisão. over television. Por 70 anos, o pai dedicou sua vida a um único propósito e causa: For one purpose and one cause pregar o Evangelho de Jesus Cristo. of Jesus Christ. Você sabe, ao rever os 70 anos de ministério dele, Years of ministry, which que é o meu tempo na Terra, 70 anos, on earth, 70 years. a igreja sofreu muitas mudanças. Changes A tecnologia mudou. has changed. Some of those changes are Algumas mudanças foram boas, outras ruins. have been bad. Can Você you consegue? Este é um dos meus maiores problemas com a igreja moderna. Você consegue imaginar Jimmy Swaggart no palco, em uma camiseta e jeans justos? Não. Pelinho, olha. Isso simplesmente não vai acontecer. Sabe, uma das coisas que papai sempre me ensinou é: was respeite o cargo que ocupa. the office that you stand in. Ao rever sua vida em 70 anos de ministério, His life in 70 years of ministry há muito a ser dito. be said. Mas o que mais importa para mim, To me, that que se destacou todos esses anos: fadismos vêm e vão na igreja. come and fads go in the church. Essa mensagem chega, aquela mensagem Isto chega, vai, vai, aquilo vai. Verdade. Mas a mensagem do pai não mudou em 70 anos. Has never changed in 70 years. Ele permaneceu constante. Constant. A mensagem que diz Jesus salva, Jesus saves, Jesus cura, heals, Jesus é batizado pelo Espírito Santo the Holy e Jesus voltará. and Jesus is coming again. Nunca uma única vez. Ele já discutiu mudar a mensagem? The message. Nunca houve conversa entre a família. Has there ever been a conversation among the family? Well, Talvez precisemos ir, diferente direção.
Mas ele permaneceu firme e ereto. and he has stood tall E ele nunca vacilou no chamado, in the call. a mensagem ou o compromisso. Lembro-me de uma carta que papai recebeu há alguns anos de um jovem, From a young e é o Ruindoni falando agora, right now. de um jovem e irritante pastor que escreveu uma carta para o pai That wrote Dad a letter e informou-lhe que o tempo dele havia passado. time had passed. A metodologia de ministério dele era antiga. Was old-fashioned. A mensagem dele nunca mudou. Had never changed E ele deveria simplesmente sumir no crepúsculo. into the sunset. Bem, papai respondeu à carta. Answered the letter. A resposta dele foi curta e doce. Ele disse, rapaz, você tem razão, minha mensagem nunca mudou. E por que mudaria? And why should it? Funciona. Minha infância foi incrível. Childhood is unbelievable. Viajando de cidade em cidade, City to city, de igreja em igreja, realizando revivals com o pai e a mãe. dad and mother, 6 semanas, Nossa. 4 semanas, Sim. não Nossa, gente. Minha infância foi incrível. childhood is unbelievable. Viajando de cidade em cidade, City to city, de igreja em igreja, realizando revivals com o pai e a mãe. dad and mother, 6 semanas, 4 semanas, Sim, não nossa. seria um bom garoto lá em cima? Lembro que às vezes precisávamos ficar na igreja. in the church. Eles teriam acomodações para convidados. E ó, And o que? Ele aí. Tim, você está suspenso por 1 mês sem receber salário. Como você segue isso? Isso é horrível. Algumas coisas melhoram. Mas estávamos em um... Eu estarei. Nós, como família, ficaríamos naquela igreja. Eu levantava e andava pela igreja, às vezes explorando. the church at times exploring. E papai tinha um costume. Had a custom. Onde quer que estejamos em um avivamento, se não estivéssemos na igreja, ele pediria ao pastor a chave da igreja, Key to the church. porque a maior parte do dia dele seria passada naquela igreja, In that church procurando a Deus para o culto daquela noite. that night. E muitas vezes viajamos caminhando, explorando. Exploring. Naquela igreja ouvia meu pai rezar. Nunca lhe contei. Never told him this. E eu me aproximava o máximo possível, sem que ele me visse. Without him seeing me. E eu ficava em pé ou sentado apenas ouvindo. Ao seu apelo impassionado, Deus, God não posso fazer isso sem você. without you. Deve me transmitir a mensagem. Tonight. Noite. Deve falar por meio de mim. Through me. Você precisa me ungir. Anoint me. Então chegava a hora do serviço e Service time would come and o pai subia ao púlpito e começava a pregar. begin to preach. E o poder de Deus encheria esses prédios. Would fill Cruzadas aí. buildings. Literalmente, quando criança, vi bêbados cambaleando por um corredor e, num piscar de olhos, And in the blink of an eye, entorpecidos pelo poder de Deus. Famílias restauradas. restored. Lembro-me de deitar na cama quando era criança. Bed as a little boy. Onde quer que estivéssemos na reunião, não conseguia identificar. My finger on it. Mas eu sabia. Meu pai não era como outros pais. Like other dads. Meu pai Olha tinha aí. o toque de Deus. Had a touch of God. Não conseguia entender na infância a unção.
I didn't understand as a child the anointing. Mas eu, como criança, eu ficava sentado e observava enquanto ele começava a pregar. Begin to preach. De repente, sabia quando o Espírito de Deus o invadia. Would come upon him. Essas palavras atingiam o coração Would go to the heart. de cada indivíduo. Vi corpos doentes serem curados, Healed. salvados pecadores, famílias restauradas. E você sabe, uma das coisas que me impressionava quando criança, viajando, era o fato de que o meu pai conseguia fazer uma grande quantidade de pessoas se emocionar com um único sermão, mesmo que tivesse que pregar por várias semanas. 9 weeks. Depois poderíamos ir para outra cidade e ficaríamos lá por 6 semanas. E ele nunca repetia o mesmo sermão. Quando começo a pregar, eu lembro, você sabe, uma das dificuldades para pregadores criar um título é difícil. Não há ninguém. É um maior titulador de sermões do que o meu pai. Titler of sermons than my dad. Lembro-me de alguns que ainda estão na minha mente. That still stick in my mind. Tantos anos depois, mísseis voadores, Missiles. bombas atômicas e o segundo advento de Jesus Cristo. Conheço alguém que sabe, Who knows alguém que sabe o que fazer por você. do for you. Um Deus amoroso pode condenar uma alma ao inferno eterno. Queime-o lá para sempre e se justifique ao fazê-lo. Doing so. Deixei este pedaço de ervilha pela última vez. Mais uma noite com os sapos. The frogs. Nossa. Isso é clássico. O inferno não é brincadeira. Todas as maçãs de Satanás têm vermes. Have worms. Nossa. Cadeado mudado. Changed. Afirmou um traço de escarlate em um campo de azul. Scar. Lembrando, para você que me acompanha aqui, essas mensagens que ele está falando aí, as que ainda não estão no nosso canal, eu vou fazer react para vocês assistirem. Bom, Scarlet on a field of blue. Mas o que importa é que, grandiosos que eram seus títulos, os sermões eram ainda melhores. 1969. Na verdade, começou em 68. Lembro que papai e mamãe conversavam. Eu era como uma mosca na parede. Como ele contou à mãe, acho que Deus me chama para ir ao rádio. To go on radio. Naquela época, não havia pentecostais na rádio cristã diária em lugar algum. Anywhere. sensacional. E sendo adolescente, meu primeiro pensamento foi: quem quer ouvi-lo? Em 1969, começou a hora do encontro de acampamento. Started. Eventualmente se espalhou por toda a nação. Across the entirety of this nation. O pai ensinava muito sobre o Espírito Santo. The Holy Spirit. Recebemos correspondência endereçada a Sr. Pentecost, To Mr. Pentecost. Baton Rouge, Olha aí, Louisiana, olha aí, gente. em 1971. O pai foi para a televisão. Com um programa de 30 minutos, começamos a filmar em uma estação. Na verdade, era na rua ao lado. Time 71. 71. Depois disso, ele levou para a WWL em Nova Orleans. Não é. Melhorou um pouco, mas, sabe, não foi nada demais. E então, alguém sugeriu que ele fosse para Nashville. E fomos para o WLAC em Nashville, WLAC, Nashville, Tennessee, que na época time produzia um dos 5 principais programas de TV no ZEUA. programs in America. Muitos de vocês, tenho certeza, estavam grudados na TV toda vez que ele aparecia. All came on. Tristeza, desespero e agonia em mim. An agony on me. Depressão profunda e miséria excessiva. Se não fosse pelo azar, não teríamos sorte nenhuma. At all. Mas lá estávamos pela primeira vez. We were
for the first time conectados com profissionais da indústria de televisão. industry. E Deus começou a abençoar. Olha aí. Cidade após cidade, as cruzadas de televisão começam a crescer. O serviço está cada vez mais intenso, More and more intense. à medida que o Ele Espírito aqui, de ó. Deus se movia. E então, Olha ele aí. a maior mudança em nosso ministério foi quando o Senhor mandou ao Pai: Eita, Cló. expanda o telecast de 30 minutos para 1 hora e comece a filmar as cruzadas. The crusades. Não sabia como fazer, mas Deus nos prometeu que nos mostraria. That he would show us. E Ele fez. Lembro da noite em Charlotte, na Carolina do Norte. Carolina. O telefone tocou no meu quarto. Room. Hotel. No quarto de hotel estávamos em uma cruzada. Sim, eu respondi. Meu pai perguntou se eu iria ao seu quarto. E eu desci e, Down and quando ele me perguntou, pensei, o que eu fiz? Entrei no quarto e encontrei mãe e pai. Depois do culto, na sexta-feira à noite, estava sentado e papai disse, estou fazendo algumas mudanças changes em pessoal e equipe nas cruzadas. in the crusades. E eu disse, ótimo. E ele disse, a primeira mudança é que vou te colocar no comando. Gosto de desmaiar. E então ele disse, Nossa. quero que você assuma as responsabilidades do palco. E nunca esquecerei. Ele aí. A próxima cruzada em Knoxville, Tennessee. Tennessee. Debbie e eu chegamos ao auditório naquela noite. E eu tenho que admitir, eu estava morrendo de medo. Porque seria a primeira vez que eu estaria em um palco. Olha ele aí. Stand on a platform and E diga que você é um evangelista. evangelist. Meu pai, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Deus começou a abençoar. Então o Senhor mandou que ele levasse o telecast para o exterior. Passed overseas. Começou a ser traduzido para o espanhol e o português, italiano, francês, língua após língua. É. E então a convocação para cruzadas no exterior. These crusades. O primeiro foi em Guatemala City, Guatemala. Em toda a América Central e do Sul, South America, África, Caribe, Caribbean. o pai ainda detém o recorde de maior público. Olha o Brasil aqui, ó. Largest attendance É. No maior estádio de futebol do mundo. 1987 aí. for stadium. São Paulo. Estádio de Mônaco, em São Paulo, Brasil. Mais de 250 mil pessoas presentes. Attendance. Brasil. E então, Rio de Janeiro. o Senhor começou a orientar o pai a se envolver em missões, In missions. através das Assembleias de Deus. Começamos a doar não apenas em troca de reconhecimento, mas milhões de dólares para construir igrejas, To build churches. Olha aí. construir escolas bíblicas, clínicas médicas móveis, programas de alimentação que estavam alimentando, todos os dias, centenas e centenas de milhares de crianças. Every day. No ano passado, fui convidado para pregar em Guayaquil, Equador. Lá, há muitos anos, doamos os primeiros 750 mil dólares para construir uma igreja e uma escola para crianças, And a school for children. que hoje, milhares e milhares de crianças já passaram por lá Of children have gone through e foram educados. Agora há uma grande catedral com milhares de pessoas presentes. with thousands in attendance. E quando terminei de pregar, Finished preaching. ao tentar sair, muitos equatorianos me impediram. Those Ecuadorians we Nunca realizamos uma cruzada no Equador. Ecuador. Mas eles me agarravam com lágrimas nos olhos. Fomos salvos assistindo a telecast. Watching the telecast.
Conhecemos o Pentecostes através da telecast. through the telecast. Lembro do dia em que me levaram pela escola. School Me mostre o que o seu ministério fez por nós. your ministry did for us. E eu desabei. Comecei a chorar e a agradecer a Deus And I begin to thank God pela honra e privilégio de estar com meu pai to stand with my Father. e ver uma obra de Deus espalhada pelo The mundo. work of God go around the world. E, claro, a música. The music. Descobri há pouco que uma das razões para não tocar ou cantar é que I don't play or sing. papai orou especificamente e Bonita. contou ao Senhor que não faça isso. E eu perguntei, por que? Ele disse, Donnie. Ele disse, chamam o poço de música. Full of music. É tão forte. Mas ele disse que nada deve impedi-lo de pregar o evangelho. Gospel. Mais de 60 álbuns. Bill contou essa história ontem à noite, mas já tinha anotado. E papai estávamos em Nashville. O pai estava gravando um álbum e o chefe de uma das maiores, naquela época, a maior gravadora cristã, Recording label. parou por lá e começou a vender a ideia ao pai. Dad, we Queremos que você se torne um de nossos artistas. Queremos te contratar. Queremos te transformar. Criar uma campanha inteira em torno de você. around you. Isso é tudo legal. Isso é bom. Mas ele disse, sabe uma coisa que precisa saber? Se fizermos isso, terá que mudar sua forma de gravar. Isso O que você quer dizer? Ele vai. Bem, você sabe. Aqueles aleluias precisam parar. Aqueles que louvam o Senhor sabem disso. Você precisa reduzir um pouco isso. Pull that back a little bit. E o papai só olhou para ele e disse, sabe o que eu acho? Não sou tão bom cantor, Great of a singer, but mas eu canto aleluia muito bem. real. É verdade. E eu continuarei com o Hallelujah. Um dia nos estúdios Columbia, em Nashville, executivo secular da Columbia Records. Caminhava pelo corredor, viu. O pai perguntou, você é o Jimmy Swaggart? E ele perguntou, quem é o seu distribuidor de discos? Onde quer que eu vá, vejo seus discos. E o pai apenas o olhou e mais uma vez. A resposta dele foi curta e direta. Ele disse, o Espírito Santo. Aquele executivo de música olhou para ele e disse, o santo quem? SBN. A rede de televisão com maior crescimento na história da televisão. Hoje, tenho o privilégio de afirmar isso. Of saying that my Meu pai é o pregador de televisão com maior duração running Verdade. television preacher na história da televisão. history. Ninguém está na televisão Television. mais longo que ele. Agora, a ESPN atinge 300 milhões de lares com televisão em todo o mundo. Television homes worldwide. E isso é conservador. A Bíblia expositora. Lembro-me do dia em que ele me enviou uma anotação com um esboço. Rough outline. Era o Evangelho de João. Ele disse, veja isso. Diga-me o que acha e eu começo a ler, gosto. Well, what is Por que ele está fazendo isso? Entrei e falei, mamãe, isso é incrível, mas para quê? Ele disse que iríamos. O Senhor tem me instruído a montar uma Bíblia de estudo. a study Bible together? E eu disse que o formato é fenomenal. It's phenomenal. E agora 7 milhões e meio de Bíblias depois, And 500,000 Bibles later. Situação, hein? mais de 4 milhões foram distribuídos a pastores e trabalhadores ao redor do mundo gratuitamente graças a você. Brasil também. Traduzido do espanhol para português, russo, alemão, Bem, francês e em breve. And very soon, Temos o vietnamita e a língua Hmong na Bíblia de estudo expositiva. Positive Study Bible. Pai, há tantas coisas
Você O que eu posso dizer? Você é um pregador, um cantor, um músico, um escritor, um educador. Mas o maior elogio que posso fazer é que você é um homem de Deus. Isso é o maior. Eu te amo. Tenho orgulho de dizer que meu pai é Jimmy Swaggart. Stand and say, my father is Jimmy Swaggart. Quero convidar nossa família para vir à plataforma. Family to come to the platform. Nossa. Matthew mencionou a palavra legado há alguns minutos. E, para mim, isso é legado aqui. Legacy right here. Linda, né? Quero dizer a você, Say to you, Gabriel Matthew, Matthew, Jennifer Cliff, Cliff, Joanna Jill, Jill, você fez nossa família. Especial porque nos presentearam com o maior dos maiores, the greatest os mais belos netos do mundo. in the world. E papai, este é o seu legado. Ontem à noite, Nate, Marinha. Este é o Navy. Enquanto papai, durante o programa, going on here ele escreveu uma nota e deu para o pai. and gave it to Dad. I Quero lê-lo. Parabéns, vovô. birthday, Papa. Te amo muito. Love you so much. Você é o melhor pregador e cantor do mundo. You're the best singer. Não pare de ser o melhor. Being the best. Continue. Going. Com 90 anos, você é o melhor nonagenário do mundo. Year-old in the whole world. Este será o seu melhor ano até agora. Year yet. Em 2025 é o seu ano. It's your year. Feliz aniversário From your do seu favorito, Marinha. Mas isso é seu legado. O que você me ensinou não se limitou a mim. did not stop with me. Mas fluiu para Gabriel. Gabriel. E agora temos outro pregador chegando. E Jennifer é uma cópia fiel de Francis. Copy of Francis. Amamos você e honramos você hoje. This day. Tudo o que sei sobre Deus, About God. aprendi com você. You. Tudo o que sei sobre a Bíblia, Bible. aprendi com você. From you. Tudo o que sei sobre dedicação e concentração, And consecration. aprendi com você. From you. Nunca serei metade do pregador que você é. The preacher that you are. Deus te levantou para este tempo. For a time such as this. Deus te levantou. You up. Trazer de volta a igreja, The church.
uma ênfase na cruz de Cristo. on the cross of Christ. Essa mensagem mudou minha vida. Has changed my life, E isso mudou sua vida. your life, E mudou sua vida. your life. Vou pedir a todos aqui hoje para se levantarem. Okay, to stand. Temos um costume aqui no centro de adoração Quando um familiar dos filhos faz aniversário, Has a birthday. que o papai sempre canta feliz aniversário para eles. Mas hoje, papai, vamos cantar. To sing. Parabéns para você. Quero que todos se unam. I want you to all join in. Não me importa se você é um ótimo cantor Great singer. ou você não consegue manter uma melodia em um balde. Eleve suas vozes, Brian. Brian, Lá Deus, feliz aniversário. happy birthday. Don't act like thank God for sin. Our voices. Quão difícil era. Não há nada. Tão precioso quanto você. Não há nada. Tão precioso. Nada. 950. Nada. Tão precioso quanto. Obrigado por participar nesta Sensacional. celebração especial do irmão Jim. No 9º do aniversário de Swaggart, honramos sua Ministério e música. E agradecemos pelas inúmeras vidas tocadas pela sua fidelidade. Para mais informações sobre programação sunlifetv.com ou baixe o aplicativo SBN agora. Sabe, só existe um Tommy Bates. Apenas um. Sim, preciso te contar. Você sabe. Com o microfone posso fazer o que quiser. Mas você sabe, viajando por todos os Estados Unidos, The United States. nos meus anos de formação, com minha mãe e pai, puxando um pequeno trailer U-Haul e dormindo em basements de igrejas, And sleeping in church basements. em casas de pastores. Isso foi inferno. Isso foi horrível. Dormindo em salas de domingo e porões de igrejas. Isso foi terrível. E, você sabe, estar na igreja em média 300 noites por ano. 300 nights a year.
Estive na igreja mais do que todos vocês juntos em toda a vida. E você sabe, você sabe, quando viajávamos, ficávamos em uma cidade por 4 semanas, 5 semanas, às vezes 9. E você sabe, você conhece as crianças da igreja. Quero apenas fazer uma interjeção. Vocês sabem, os PKS, crianças de pastores, sempre somos culpados de tudo. Mas os PKS não são culpados. São os DKS, os filhos dos diáconos. São os filhos dos diáconos, eles são a influência ruim. E eu estávamos em Dallas, Texas, na Assembleia de Deus de Oak Cliff. E eu estava sentado com alguns rapazes que eu conheci. Aceito, eu tinha cerca de 10 anos, com 11 ou 12 anos. E nós não prestávamos atenção. Doaram seu tempo e trabalho para a causa de Cristo. E eles não podem estar aqui hoje. Muitos deles não puderam. Isso. Eles querem este livro. Então, no ano seguinte, voltamos e no próprio jardim. A arena tinha 22.000 pessoas. Na sexta-feira à noite, lá estava. Lá está, na sexta-feira à noite, antes do culto. Eu estava à margem. E havia uma equipe de notícias de uma das principais redes. E eles estavam à margem. E eu ouvi. Você nunca soube que tínhamos outro pregador na família, né? Você sabe. Isso apenas sugeriu que Deus possa chamá-lo e sua família de volta a Baton Rouge. Precisamos de toda a família aqui. Quero ler algo que papai acabou de ler. Algo do presidente Donald Trump. E quero ler algo do Senado. Dos Estados Unidos da América. De um de nossos senadores. Senador Bill Cassidy. Senhor Cassidy, senhor presidente, levanto-me para reconhecer o evangelista Jimmy Swaggart, quem celebra seu 9º aniversário neste sábado. Reverendo Swaggart nasceu em Faraday, Louisiana, 15 de março de 1935, em uma família musicalmente talentosa. Seus primos incluem o pioneiro do rock and roll Jerry Lee, o assassino Lewis, e o cantor de música country, que merece estar no Hall da Fama, Mickey Gill. O reverendo Swaggart também é musicalmente talentoso. Contudo, ao invés de se tornar um entertainer, ele atendeu ao chamado para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. O reverendo Swaggart dedicou sua vida a promover ministério o reino de Cristo. Ele começou o ministério em tempo integral em 1955. Nas próximas 7 décadas, o reverendo Swaggart utilizou todas as formas de espalhar a palavra de Deus pelo mundo. O reverendo Swaggart criou a rede de rádio Sunlight, que gera mais de 3.000 horas de programação ao vivo por ano, com capacidade de atingir 2 bilhões de pessoas. Além disso, o reverendo Swaggart escreveu mais de 60 livros, milhares de páginas de comentários. O reverendo Swaggart também construiu escolas, fundou igrejas e realizou reavivamentos em todo o mundo. O compromisso de reverendo Swaggart com Cristo é verdadeiramente inspirador. Em nome do povo da Louisiana e de todos os americanos, estendo meus sinceros agradecimentos ao reverendo Swaggart por um serviço altruísta. Que o aniversário dele seja repleto de amor. Alegria e gratidão, senador Bill Cassidy. Nos últimos, acho, um ano e meio, estive em contato com um senhor. Acho que ele está aqui hoje à noite. Mike Shepard está aqui, Mike. Está aqui hoje à noite? Pouco depois, lá está Mike Shepard está aqui. Mike Shepard dirige o Hall da Fama da Música de Louisiana. E não só o meu avô. Fui induzido ao Hall da Fama da Música Gospel do Sul. Vamos induzi-lo ao mundo da música da Louisiana. Hall da Fama também.
E ele tem isso, Dale. Você pegaria isso dele aqui? Ele tem algo para dar ao papai. Oh, eu quero te contar algo. Jerry Lee e Mickey estão lá. O único e inigualável Bob Henderson está lá. Randy Knapp está lá. E agora temos o meu avô. Jimmy Swaggart no Hall da Fama da Música da Louisiana. Irmão Shepard, muito obrigado por isso. Agradecemos muito por isso. Queremos também reconhecer duas pessoas presentes. Antes de falar obrigado, olhe para isto aqui. Hall da Fama da Música da Louisiana. Feliz aniversário, mãe Swaggart. Quero reconhecer duas pessoas. Elas perderam seus maridos há pouco tempo. Ambos estavam muito próximos do meu avô. E estou feliz por termos a irmã Gwen George. Irmã Gwen, poderia se levantar? E também nos alegra ter a irmã Esther Rance. Irmã Esther, poderia se levantar também? Temos o prazer de ter a irmã Esther Rance e a irmã Gwen George aqui. Agora, pensei para mim mesmo, como vou seguir o meu irmãozinho? Mas quem se importa? Vamos fazer de qualquer maneira. Há 3 homens. Quem pertence ao Monte Rushmore dos pregadores? 3 homens cujas vozes ressoaram por gerações. Quem moldou o mundo com seus ministérios? Quem manteve a fé inabalável ao longo do tempo? Esses 3 homens são Billy Graham, Oral Roberts e Jimmy Swaggart. Matthew disse, mas por mim, um desses nomes é mais do que apenas um pregador lendário. Ele é meu avô. Meu herói. O homem que não só moldou o mundo, mas moldou o meu mundo. Papai por 90 anos. Você caminhou nesta terra com a maior parte da sua vida com um compromisso inabalável com o Evangelho, com uma paixão que nunca apagou, com um coração que derramou amor, graça e sabedoria para todos ao seu redor. Por 45 anos, tive o privilégio de caminhar atrás de você, aprendendo contigo e esforçando-me para ser apenas uma fração do homem que você é. Você me ensinou mais do que qualquer livro, mais do que qualquer sala de aula poderia. Papai, você me ensinou que a fé não é algo que se prega, é algo que você vive. A família não é algo que se tem, é algo que você valoriza e protege. Que o amor não é algo que se diz apenas, é algo que você mostra dia após dia, através de sacrifício, bondade e devoção inabalável. Vi você servir ao Senhor sem hesitar. Vi sua força em tempos de provação, a sua humildade em tempos de sucesso e sua fidelidade em todas as estações. Criaste um legado que perdurará por gerações, não apenas pelos sermões que pregou, os livros que escreveu ou a música que criou, mas pela vida que você viveu. E papai, quero que saiba, toda a lição, toda a história, todo momento. Em cada viagem que Jill e eu tivemos a oportunidade de fazer contigo, apreciaria esses momentos, pela vida toda. Carrego comigo e rezo para viver de maneira que honre o seu exemplo, que continua o legado que você construiu, que reflita a fé e a integridade que sempre mostrou. Anos atrás, Jill e eu levamos as meninas. Isto foi antes de Mackenzie nascer.
Apenas Samantha, Abby e Caroline. Levamos as meninas para casa para tirar fotos de Natal. Minha esposa me contou que Jill me falou: precisa se arrumar, vestir algo bonito. E eu olhei para ela e disse: de jeito nenhum, sempre fotografei. Vou me afastar dessa. Então minha esposa e eu chegamos à propriedade de limpeza. Ela tem uma roupa incrível. Seu cabelo está arrumado. Maquiagem perfeita, tudo impecável. Ela está linda como sempre. E eu estou em calças de pijama e uma camiseta. Enquanto estamos lá tirando fotos, vejo à distância minha avó caminhando em nossa direção. E mais uma vez, minha avó está arrumada. Ela está maquiada e com o cabelo arrumado. Ela está com uma roupa elegante e caminhando em nossa direção. A poucos metros atrás, vinha o papai. Chamamos-lhe calças de pijama. Eles são calças de pijama. Ele também estava de calças de pijama. Uma camiseta branca de gola V provavelmente tem manchas. Que lá estamos divertindo-nos e estamos tirando fotos. Ao sairmos, voltamos à casa deles para passar um tempo com meu avô e eu estávamos apenas alguns. À frente de minha avó e Jill, meus pés. Naquele momento, enquanto caminhávamos, meu avô e eu estávamos rindo de algo. Minha avó agarra Jill pelo braço. E ela diz: quero que olhe para cima. Jill pergunta: Mimi, o que estou vendo? Ela disse: Gabriel se parece cada vez mais com o avô a cada dia. Mas não consigo pensar em elogio maior. E a verdade é, papai, se eu puder caminhar com apenas uma fração da sua fé, o seu amor e devoção, e se pudesse guiar minha família como você guiou a sua, vale a pena viver assim. Quero te deixar com uma afirmação. Sim, estamos aqui para celebrar seus 90 anos. Mas lembro o que disse quando completou 75 anos. Quando o Senhor te falou, e quero lembrá-lo do que ele disse. Você pode ser velho. Você pode estar envelhecido em anos. Ainda há muito terreno a ser conquistado. E pela graça de Deus, vamos reconquistar cada pedaço de terra que o diabo nos roubou. Estamos recuperando o que o diabo nos roubou. Vamos erguer a bandeira de Jesus Cristo e Ele crucificado nesta nação e neste mundo. Mais uma vez, ainda há muito mais terra a ser possuída. Amamos você, vovô. Amo muito vocês. Vamos dar um aplauso para o homem do momento. Meu avô, o maior de todos os tempos. Evangelista Jimmy Swaggart. Ai, já agora. Mais uma vez. Ainda há muito mais terra a ser possuída. Amamos você, vovô. Amo muito vocês. Vamos dar um aplauso para o homem do momento. Meu avô, o maior de todos os tempos. Evangelista Jimmy Swaggart. Já são 90 anos, 90 anos. Imagina, desses 90 anos, 30 anos eu tenho aproveitado, bebido dessa água e eu sei me abençoado maravilhosa. E sei que hoje você, de alguma forma, também é abençoado, né? Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, comemoração dos 90 anos de Jimmy Swaggart,
Eu vi que no aniversário de Jimmy Swaggart falaram de Billy Graham, porque Billy Graham de Jimmy Swaggart é uma honra. Mas, como você é, eu fui abençoado e você também é, e hoje nós somos quase 400 mil inscritos aqui no canal e muitas pessoas, milhares de pessoas assistem vídeos. Tem essa sensação, porque é muito gostoso poder saber, ouvir, ver o que nós vimos aqui. É muito bom. Venha comigo e é edificado e abençoado. Deus abençoe a todos os inscritos. Deus abençoe a todos os nossos alunos também, Tati, e que Deus possa continuar abençoando vocês de uma forma toda especial. Bom, prometi a vocês que eu vou deixar vocês informados. O Swag ainda está hospitalizado. Bom, não recebi ainda nenhuma atualização. Recebendo a atualização, eu passo para vocês. Mas eu peço para você que ficou até agora, assista os vídeos anteriores que eu mostro aqui no canal, na playlist de pregações de Jimmy Swaggart. Tem uns 500 vídeos lá de Jimmy Swaggart que vai te ajudar e vai te abençoar. Tá bom? Agora, se você deseja aprender a palavra de Deus, você quer fazer um curso básico em teologia, médio em teologia, um bacharel em teologia, um curso avançado em teologia, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você quer aprender a pregar a palavra de Deus, então nós temos inúmeros cursos aqui no CETAT. É só você acessar teologiaalcancedetodos.com.br e venha estudar a palavra de Deus comigo. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Amanhã posto mais alguns vídeos informando vocês sobre a situação do Jimmy Swaggart. Lembrando que o vídeo que eu postei anterior, que fala que tem um vídeo aí que eu falei para vocês que Jimmy Swaggart tinha morrido. Não morreu. E várias pessoas aqui do canal acham que Jimmy Swaggart já tinha morrido. E morrido de câncer no sangue. Então eu já postei um vídeo esclarecendo e prometi a vocês que vou expor aqui vários vídeos passando várias informações, atualizando vocês e deixando vocês a par de tudo que está acontecendo. Principalmente eu vou aproveitar essa audiência que eu tenho e vou colocar bastante informações de Jimmy Swaggart aqui para que vocês possam estar cientes. Mas nesse momento, vamos orar pelo Jimmy Swaggart, sua vida, que está hospitalizado com essa parada cardíaca que ele teve. Vamos orar por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele e pela família e pelo ministério. Bom, Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.